garantir o direito dos cidadãos, lutar pelo fim do racismo e da violência contra a mulher, estas e outras bandeiras são ainda urgentes no Brasil e merecem um olhar atento das autoridades. É para falar sobre esses temas que o nosso convidado de hoje, do Itaguaí Debate, é o desembargador Ciro Darlan, ex-presidente da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, doutor. Em uma carreira brilhante na área jurídica, um grande marco profissional foi a atuação na área da infância e juventude. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o início da sua trajetória e o que o motivou a entrar nesta temática. Olá, Rafael. Prazer muito grande estar aqui na TV Câmara de Itaguaí, conversando com os nossos concidadãos. Aqui nas vésperas de uma eleição muito importante, né? Vai haver eleição agora no início de outubro para conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares são aqueles agentes escolhidos pela sociedade para cuidar e assegurar a efetividade dos direitos da criança e do adolescente. Essa é a minha grande paixão. Eu fui durante 15 anos juiz da infância e da juventude do Rio de Janeiro, da nossa capital, onde tive a felicidade de ser escolhido para implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tomei posse justamente em novembro de 1990, quando entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez essa revolução que agora, 33 anos depois, nós estamos ainda refletindo que foi muito pouco, né? Não se modifica uma sociedade através da lei, mas da prática dessa lei. Este, como eu disse, é a minha grande paixão, mas eu iniciei a minha trajetória como magistrado em 1982, então já faz muito tempo, do século passado. Depois de 41 anos exercendo a magistratura, eu me aposentei recentemente, há pouco mais de um mês. Mas eu iniciei no interior do estado, na cidade de Silva Jardim. Foi a minha primeira comarca, onde durante 2 anos eu pontifiquei e prestei jurisdição para aquela população em todas as áreas. Naquela época, a justiça trabalhista não abordava, não estava presente em todos os municípios do Brasil. Então, o juiz estadual exercia também, além das suas funções naturais de juiz do cível, do criminal, do executivo, empresarial, também era juiz trabalhista e juiz eleitoral. Então, era uma clínica geral muito grande e eu tive a felicidade de começar na cidade de Silva Jardim. Saí de lá, graças a Deus, recebendo o título de cidadão silva-jardinense. Ainda não tenho o título de cidadão de Itaguaí, espero algum dia merecer. Questão de tempo, doutor. Mas temos títulos de várias cidades do Rio de Janeiro, vários municípios já me outorgaram essa comenda, além de ser cidadão do Rio de Janeiro e cidadão fluminense. Isto porque eu sou oriundo da Paraíba. Eu vim do interior da Paraíba, a cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, muito pobre, terra de muita seca, e aos 2 anos a minha mãe, com a minha tia, me trouxe, juntamente com os meus 3 irmãos, para o Rio de Janeiro. E aqui eu consegui trilhar este caminho com muito sacrifício, sempre com muita pobreza, mas estudando, inclusive interno num colégio da FUNABEM, da FUNABEM, ali em Jacarepaguá, o Colégio Padre Antônio Vieira, onde eu passei 1 ano, justamente por carências econômicas. Mas tivemos a sorte de superar essas dificuldades e essa é a primeira lição da nossa entrevista, que eu gostaria de dizer que as crianças, os adolescentes e os adultos empobrecidos, ainda numa situação de pobreza que grande parte da população brasileira passa, que acredite no futuro, que com muito estudo, e o estudo é o único caminho da libertação, né?
As pessoas falam muito em libertação dos escravos, mas não deram aos negros o estudo necessário, as oportunidades necessárias. Ou seja, libertaram no decreto da princesa Isabel, mas não houve a libertação para o exercício da cidadania, né? Negaram aos negros acesso à escola, acesso às possibilidades de trabalho, acesso às terras. E hoje nós estamos vivendo nessa sociedade absolutamente desigual, né? Onde há um fosso dos 5% milionários contra o restante que sobrevive nas condições mais cruéis e desumanas. Ainda temos pessoas passando fome no nosso país. E é nesse cenário que eu me torno juiz, em 1982. Presidi as eleições de 1982, onde saiu vitorioso esse grande brasileiro, Leonel de Moura Brizola. E eu chamo de grande brasileiro porque foi o único político que teve o compromisso com a educação de horário integral, investiu na educação, construiu escolas em 2 estados da federação, não só no Rio Grande do Sul, onde construiu o maior número de escolas que qualquer governador até o presente construiu, e aqui no Rio de Janeiro, onde ele, com Darcy Ribeiro, construiu os CIEPs, essa concepção de escola de horário integral, onde as crianças fazem o seu papel de aprendizagem, passando o dia inteiro na escola, tendo assistência na área de saúde, na odontologia, na área de esporte, porque toda criança, está escrito na lei, na nossa Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o direito à educação de qualidade, né? E os professores, aqueles responsáveis pela educação, têm direito a um salário condizente com a importância do seu papel na sociedade. O administrador que não tiver isso como princípio não é um bom administrador. O administrador e os países desenvolvidos, os países da Ásia, eles demonstraram que o grande caminho para o desenvolvimento de uma sociedade é priorizando a educação. Foi assim que países como Coreia, como Vietnã, como vários países, o Japão, do Oriente Médio e da Ásia, desenvolveram a sua sociedade através da educação. Então, a prioridade de qualquer administrador público, seja ele municipal, estadual ou federal, deve ser o de fomentador da educação. Para isso, valorizando o magistério e colocando como prioridade absoluta, isso também está na lei, assegurar o acesso à educação a crianças e adolescentes. Portanto, depois de passar uma temporada no judiciário, atuando em varas cíveis, varas criminais, vara de fazenda pública, varas de órfãos e sucessões, e no Tribunal de Justiça, onde, como você anunciou, eu presidi durante 14 ou 15 anos a 7ª Câmara Criminal, procurando lá fazer a jurisdição como um garantista que eu sou. Garantista é aquele que garante a efetividade da legislação penal e constitucional. Não tem outra definição. E, por causa disso, evidentemente, sofri vários tipos de perseguições, vários tipos de processos administrativos, porque todo aquele que se coloca do lado do pobre, do oprimido, ele está sujeito a sofrer essas perseguições. Estamos vendo aí o trabalho fantástico do padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. Estamos vendo como ele tem sofrido perseguições pessoais e institucionais. E assim eu tenho levado a minha vida. Agora vou me dedicar à advocacia, quero me dedicar à área dos direitos humanos, à defesa dos direitos coletivos, à defesa dos povos originários, à defesa dos negros oprimidos, para efetivamente ajudá-los nesse processo de libertação que ainda não ocorreu, né?
Nós não temos juízes negros, não temos promotores negros, não temos políticos negros, né? Os que temos são em número insignificantes, sobretudo quando levamos em consideração que somos 53%, 54% da população de negros e pardos. Portanto, temos que ter uma contrapartida, uma equidade para que a sociedade brasileira viva uma democracia efetiva. Plena. Doutor, assim, eu fico muito feliz em receber o senhor hoje aqui, escutar e saber essa sua trajetória, né? Que se assemelha um pouco à minha, né? A minha mãe também é nordestina. A gente veio morar no Rio de Janeiro, depois a gente voltou ao Nordeste, voltamos para o Rio de Janeiro e fui morar numa comunidade. E hoje estou aqui e um ponto muito importante que o senhor colocou é a educação. A minha mãe pôde me dar poucas coisas materiais, mas o que ela me deu de mais importante foi educação, que foi o que fez eu chegar até aqui, né? Eu sou oriundo da comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, né? Vim de lá para cá, né? Aqui para a região em 2009. Estou aqui até hoje, prestei concurso aqui para essa casa, estou aqui há 12 anos. Eu também, né, e acompanhei um pouco do trabalho do senhor quando o senhor comandava a Vara da Infância e Juventude no Rio de Janeiro. Eu participei de movimento estudantil, na luta pelo passe livre, né, na luta por uma educação de qualidade, que eu acho que a nossa sociedade ela só vai se desenvolver quando tiver educação de qualidade a todos, para todos. Não adianta eu ter algumas escolas, alguns polos que você tem uma educação com um pouco mais de qualidade e você ter outra rede, né, onde você oferece o mínimo, entendeu? E isso é muito ruim. Eu, graças a Deus, tive uma oportunidade de estudar numa escola boa, né? Eu entrei na rede FAETEC, eu estudei no colégio no Henrique Lage, né, lá em Niterói, onde eu passei meu ensino médio, né, e é onde eu parti para o mundo, né, porque até então, para mim, né, que era pobre, morador de uma comunidade, a minha visão de mundo era sair dali e ter que trabalhar para ajudar minha família, para poder compor a renda dentro de casa. E isso era um mundo muito limitado. E depois você começa a perceber que você pode fazer outras coisas, que você pode ter acesso à universidade, que você tem acesso a um mundo. Mas esse acesso ainda, depois de quase 20 anos, né, esse acesso hoje ainda não é para todos, né? E como o senhor colocou, a questão racial, né, essa alforria que não chegou. Na verdade, assim, a questão, voltando para a questão racial, da abolição da escravatura, que os negros foram jogados aí, irmão, agora se vira que vocês têm sem nenhum apoio, sem nada. Esse dia eu comentava isso com a minha namorada, a questão do racismo no Brasil, né? Por que nós vivemos nessa sociedade, né, desse jeito? A gente, assim, é inadmissível a gente viver numa sociedade onde a gente tem maioria de negros e pardos e a gente olhar para cima, né, e ver quem ocupa os postos de mais importância são os brancos. É um negócio esquisito, né? E hoje é um tema que a sociedade debate o tempo todo, né? E aí eu queria que o senhor se aprofundasse um pouco mais nisso. Como o senhor vê hoje, né, essa questão? Hoje a gente tem essa questão racial dentro dos presídios, né? A gente discutia aqui um pouco, né, a questão das drogas, né? A gente estava discutindo aí há pouco tempo no STF, né? Foi
foi feito um pedido de vistas, né, pelo ministro André Mendonça, a respeito dessa questão da droga, que também acaba sendo um gueto, né, onde hoje a população carcerária, quem está lá dentro, a maioria são negros, né, é mais uma forma, né, de racismo, mais uma forma de separar a sociedade, né, de você criar guetos. Se a gente se aprofundasse um pouco mais nisso, eu sou com propriedade, né, estudioso desse assunto, falasse um pouco com a gente. Na verdade, nós vivemos um apartheid social e racial, né? Por pressão internacional, e o Brasil foi o último país da América a declarar a libertação dos escravos, a princesa Isabel, já no final do Império, assinou a Lei Áurea. Ocorre que, antes de assinar a Lei Áurea, houve toda uma preparação da elite brasileira para não conviver com os africanos, os oriundos da África, que foram trazidos de lá nos navios negreiros numa importação de corpos humanos das mais cruéis que houve na história, trazidos como mercadorias. Muitos deles não chegavam com vida e muitos chegaram aqui, aportaram aqui na Pedra do Sal, né, para serem enterrados. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de visitar o Instituto Pretos Novos, que é onde está o cemitério com as ossadas dos escravos que chegavam já prontos para morrer e eram jogados seus corpos uns em cima dos outros e enterrados ali na rua Pedro Ernesto, na Gamboa. É uma coisa que a gente fala do extermínio dos judeus em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, obra do nazismo, mas a gente não valoriza e não cultiva, né, as almas de tantas pessoas cujos corpos estão enterrados ali na Gamboa. É preciso que todos nós façamos uma reflexão que antes da libertação dos escravos, uma legislação preparatória proibiu os negros de receberem terras públicas. Houve uma distribuição de terras para que o lavrador cultivasse e tirasse o sustento da sua família, excetuando os negros, excetuando os africanos. Depois houve uma legislação que criou a escola pública obrigatória, exceto para os negros, proibia a presença de negros. Depois, outra legislação repressiva criminalizou o pito do pango. O pito do pango é a maconha. Então, é que os negros, as pessoas pobres, tinham acesso a essa erva para se acalmar, para combater, muitas vezes, a sua tristeza. E isso foi criminalizado. Como foi criminalizado as culturas religiosas africanas, né? A religiosidade africana que veio com o povo da África passou a ser perseguido pela polícia. Hoje existem peças no Museu da República que foram apreendidas pela polícia como produtos de crime. Sim. Ou seja, eram os produtos das religiões afros. E como consequência disso, o povo africano ele vive em guetos. Os guetos que são as favelas, as periferias, é o que sobrou para os negros viverem. E se esses guetos fossem espaços dignos, porque um dos princípios da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana, não haveria o que reclamar, cada um vive ali, mas nesses guetos não há políticas públicas, a Constituição não vigora lá.
a polícia entra nas comunidades com seus caveirões, né, para matar. Sim. E matam pessoas inocentes, matam jovens, negros, matam sem fundamentação. Aliás, não há fundamentação que justifique o assassinato de pessoas, porque no Brasil não tem pena de morte. As pessoas que estiverem na criminalidade, a lei diz que eles têm que ser presos, julgados e condenados ou absolvidos. Mas não é essa a missão da polícia Sim. no Brasil. A polícia no Brasil é contratada pela elite para manter a elite afastada da pobreza, protegida pela pobreza criada por essas elites. Por essas elites. Então, a ordem da polícia é entrar para matar. Para isso, eles entram nos barracos, nas casas da periferia, sem mandados judiciais, batendo o pé na porta, entrando, prendem, matam, né? Nós estamos com, este ano de 2023, já com 19 crianças assassinadas pelas armas policiais. Sim. E as pessoas veem isso com naturalidade, como se ainda hoje os negros, os pobres, fossem objetos e não pessoas, não tivessem as suas dores, seus sofrimentos, suas famílias. E o pior, criam instrumentos legais, né? Nós estamos num país dividido, né? Foi criada uma cultura de ódio em que as pessoas aprendem a odiar. Quando o nosso presidente Mandela, sul-africano, dizia que você não nasce odiando, você aprende a odiar. Assim como você não nasce com uma arma na mão, a arma é colocada por terceiros na sua mão. Sim. E nós precisamos aprender a amar e respeitar, ser solidários, né, uns com os outros. E é nessa toada que a gente vê no campo político as pessoas se ofendendo gratuitamente. Isso acontece no nível municipal, aqui em Itaguaí a gente está verificando cisões políticas que só prejudicam o povo de Itaguaí. Né? E essas pessoas que recebem um mandado popular, eles têm que imaginar que sem a solidariedade, sem o respeito mútuo, né, sem ações de probidade, o povo de Itaguaí é que sai perdendo. Sim. Assim como o povo brasileiro, que está saindo agora de um momento cruel, de crueldade, de violência, de armamentismo, né, precisa se desarmar. Né? Sim. O mandamento é amai-vos uns aos outros e não armai-vos uns aos outros. E isso passa pela priorização da educação com acesso de igualdade a todos. Onde não há igualdade, não há liberdade. Sim. A gente costuma dizer que o Brasil é um país democrata, mas nós estamos longe de viver uma democracia plena. Sim. Enquanto tivermos essa desigualdade social, o povo brasileiro não tem liberdade. E não tendo liberdade de acesso aos direitos, de acesso aos bens, de diálogo com o campo político, nós podemos ter ideologias diferentes, mas temos obrigação de nos respeitar. Sim. Respeitar mutuamente. Você pode pensar muito à direita, até à extrema-direita, e você tem todo o direito de falar, Sim. mas você tem que respeitar o outro lado, a esquerda e a extrema-esquerda, né, para podermos conviver de forma civilizada e democrática. A democracia consiste no respeito às minorias, no respeito ao direito de manifestação mútuo, seja de que lado ideológico você estiver. Então, quando se cria esse instrumento de criminalização da pobreza, que é a guerra às drogas, que ela não foi criada de uma forma científica, de uma forma estudada. Ela foi criada pelo governo norte-americano, do presidente Nixon, para combater a imigração de chineses, espanhóis,
estrangeiros que chegavam aos Estados Unidos e negros. Essas pessoas, elas tinham os seus costumes de se divertir e de relaxar com determinadas drogas. Então, o presidente Nixon concebeu como um instrumento de guerra, e chama isso de guerra. Hoje é o termo usado, né? Guerra às drogas, mas não é guerra às drogas, é guerra aos povos que simbolizam essas drogas. Por exemplo, a produção de cocaína tradicionalmente se dá nos países latino-americanos, né? Então, o que o presidente Nixon queria era a guerra aos hispânicos, àqueles povos que iam para os Estados Unidos, né, e que ele dizia que usavam droga para estuprar as mulheres americanas. Quer dizer, fake news que já eram fabricadas como uma forma de lawfare, o uso do direito para combater o inimigo. E isso acabou sendo importado recentemente para o Brasil, e a turma de Curitiba usou isso com muito abuso, e agora a gente está redescobrindo a história, demonstrando que eles estavam do lado do mal. Como, ao criar essa guerra às drogas, o presidente Nixon queria combater a chegada dos chineses, dos asiáticos, e criminalizou a heroína. Todas essas plantas, elas sempre foram usadas pela humanidade como plantas medicinais. E hoje o que o Supremo Tribunal Federal está discutindo é a descriminalização do porte da maconha, o que é muito pouco. Isso é um cheirinho, né? A gente fala muito que o Flamengo está na fase do cheirinho, chega perto do título, mas não leva. Mas o Supremo Tribunal Federal também está nessa fase do cheirinho. Por que o Supremo Tribunal está debatendo essa questão? Porque a legislação antidrogas no país é muito ruim. Sim. Ela deixa a critério dos juízes. E quem são esses juízes? Vamos falar quem são esses juízes. Juízes são homens brancos, representantes dos colonizadores, exato, da classe média alta, conservadores e reacionários. É a elite do nosso país. É a elite do nosso país. Nós temos apenas 18% de negros na magistratura. Nossa. Quem são os promotores de justiça, os procuradores? A elite branca. Então, o que eu vejo assim simbolicamente? Os capitães do mato, ou seja, os juízes, os promotores brancos, perseguindo os negros fujões. Quem são os negros fujões? São aqueles que, não tendo políticas públicas de lazer, muitas vezes relaxam fumando uma maconha sem fazer mal a ninguém. Sim. Porque o uso de droga em si, assim como a venda da droga em si, é um ato de mercancia, não tem violência nenhuma. Sim. A violência surge com o proibicionismo. A partir da repressão. Quando você proíbe e reprime, e você entra com caveirões nos espaços públicos de moradia do pobre, você declara a guerra. Sim. E você declara a violência. Os próprios Estados americanos, eles tiveram essa experiência quando proibiram o uso de álcool. Sim. E não havia ainda os gangsters norte-americanos, que surgiram com o proibicionismo. Então, exatamente, a experiência da violência, da criminalidade, surge quando o poder público proíbe as pessoas de fazer uso de uma substância que, se mal lhe faz a si próprio e não a terceiros. Exatamente. E o que ocorre é que todo tipo de droga, inclusive as lícitas, se usado de forma moderada, não faz mal a ninguém. O que faz mal são os excessos. Exatamente, exatamente. Vamos para o intervalo e voltamos já já.